Eu peço então que você abra a tua Bíblia aí comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, né? Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Hoje é a quinta parte, penúltima parte da série de sermões sobre o fruto do Espírito. Deixa aberta aí tua Bíblia, por favor, em Gálatas 5, verso 22. Vai ser projetado, já está sendo, aliás, projetado ali. E eu quero apenas, de forma bem breve, relembrar alguns pontos da semana passada. Vamos aguardar os irmãos encontrarem ali Gálatas 5, capítulo 5, versos 22 e 23. Nós vamos já ler na sequência. Na semana passada, nós falamos sobre duas manifestações do fruto do Espírito, que foi a bondade, aliás, benignidade e bondade. Fala ali na quarta linha que está projetada, né, no versículo. Benignidade e bondade. E essas duas palavras, elas têm um significado bem parecido, né? Praticamente a mesma coisa se a gente for pegar ali no dicionário. Só que nós trouxemos uma reflexão de que benignidade, conforme a luz da palavra, né? Ela se refere ao caráter de quem tem prazer em fazer o bem. Alguém que é benévolo, alguém que é agradável, cortês, é uma pessoa amável, que possui gentileza em si mesmo. Esse é o caráter concedido pela benignidade. Benignidade. Já a bondade, que é bem parecido, mas a bondade ela se refere a características que induzem um indivíduo a praticar o bem. Então a bondade ela está mais relacionada com as atitudes, certo? É a benignidade colocada em prática, conforme até nós ministramos um ao outro ali na célula, né? Estive na célula quarta-feira e foi bem nesse caminho que a gente seguiu, né? No compartilhar ali. E hoje nós vamos falar sobre a outra manifestação do Espírito, do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Em algumas traduções, tal como a projetada aqui, está fé. Fé, fidelidade, né? É a mesma coisa, né? De certa forma, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então vamos ler novamente a palavra que diz assim, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fidelidade ou fé. Verso 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por este dia, porque a tua palavra está aqui diante de nós e nós precisamos entender o que o Senhor quer nos dizer através dela. Que o Senhor nos ajude, Pai, através do teu Santo Espírito. Ele mesmo frutifica em nós, Pai, todas essas manifestações, inclusive da fidelidade. E nós pedimos a esse mesmo Espírito Santo de Deus que abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos receber, compreender e receber esta palavra, conforme a tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus. Que o Senhor me ajude, que o Senhor me capacite a compartilhar esta palavra. Eu preciso do Senhor, eu sou completamente dependente de Ti. E é em Ti que eu coloco 100% a minha dependência. Me ajuda, Pai, porque eu preciso do Senhor. Em nome de Jesus, te damos graças mais uma vez. Amém. Vamos falar um pouquinho então hoje sobre fidelidade. Fidelidade, que conforme o dicionário, já tenho pego aí os significados das palavras nas últimas pregações, hoje não seria diferente. Então, significado de fidelidade, conforme o dicionário, é constância e zelo nos compromissos assumidos. Lealdade. Constância e zelo nos compromissos assumidos. Lealdade. E fidelidade, se nós puxarmos lá da escritura no grego, né, no original, ela vem do termo pistes. E essa mesma palavra ela é traduzida como fidelidade ou fé. Por isso que há diferenças em algumas traduções ali para o português. E praticar a fidelidade, pegando o conceito da palavra, né, é exercer a confiança em alguém que é fidedigno.
ou seja, digno de confiança ou digno de fé. Só que a palavra fidelidade também se refere à característica de alguém digno de confiança. É alguém que tem em si fidelidade, é uma característica, de certa forma, leva ao adjetivo que é fiel, né? Se refere ao caráter. Ou ainda, fidelidade pode ser a fé, né, barra crença, que é resultante desse caráter confiável. É um resultado disso, do caráter de alguém que é fiel. E no nosso caso aqui, nós como igreja, como cristãos que professamos fé em Jesus Cristo, fidelidade é exercer lealdade a Deus e honestidade com o próximo, certo? É o que se espera de nós que somos cristãos, né? Então, por exemplo, quando nós declaramos fidelidade a Deus, a gente está se referindo a servir somente a Ele. Servir somente a Deus, ser fiel a Deus. Fidelidade ao cônjuge, aqueles que são casados, é um compromisso que nós fazemos na hora que nós dizemos sim, né? Prometo ser fiel, amar, respeitar todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. Mais ou menos isso, né, que a gente fala. É um compromisso que a gente adota com o cônjuge. Fidelidade aos princípios que se defende, são apenas alguns exemplos que eu estou citando aqui. Fidelidade aos princípios que se defende, não deixar corromper esses princípios. Fidelidade ao que se fala, não voltar atrás, eu não disse isso. Ser fiel no que se fala. Fidelidade às escrituras. Há um tempo atrás nós fizemos uma série de sermões sobre os 5 solas da Reforma Protestante, e lá um deles é o sola escritura, somente as escrituras. Então a gente, como cristãos, deve fidelidade às escrituras, ao que ela nos revela acerca de Deus. Fidelidade à família, fidelidade aos compromissos adotados, fidelidade nas atitudes, nas palavras. Mas a gente, como eu falei, são só exemplos listados aqui, mas a gente só pode fazer tudo isso porque Deus, antes de nós, Deus é fiel. Deus é fiel. Por isso que nós podemos ser fiéis, por causa disso. Eu quero brevemente falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus antes de tratar a fidelidade como um fruto do Espírito. E a fidelidade é um atributo de Deus. É um dom que Ele concede a nós por meio do Seu Espírito Santo, que frutifica em nós, certo? E eu peço que você abra a palavra de Deus, a tua Bíblia aí comigo, lá em Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Um texto bem conhecido da palavra, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, que nos diz assim, 2 Timóteo 2,13: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, ou seja, se há ausência de fidelidade em nós, ele permanece fiel. Ele permanece exercendo a fidelidade, porque é um atributo dele. Não tem como ele agir diferente. Por quê? O próprio texto fala: pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se ele é fiel, ora, não há como ele voltar atrás por alguns minutos e falar: agora eu não vou ser fiel. É impossível. Apesar do Senhor nosso Deus, por favor, me entendam bem o que eu estou falando, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, mas aqui está uma coisa que Ele não pode. E não é uma brecha. Não é uma brecha. Mas a única coisa que Ele não pode é negar Ele mesmo. Ele não pode se contradizer, é impossível, por causa do caráter dele. E esse texto nos fala que ele não depende da nossa fidelidade humana para ser fiel. Se o Rafael, ele olha para mim, se o Rafael for fiel, seguir direitinho, eu vou ser fiel a ele. Não, nós somos assim, porque nós somos humanos limitados. Mas Deus não é assim. Ele não depende de nós para ser fiel. Pelo contrário, a palavra que nós lemos acabou de falar aqui: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode se contradizer, ele não pode voltar atrás. Como eu falei, ele não pode escolher ser fiel hoje e infiel amanhã. Isso não existe. E se tem algum lugar que a gente está ouvindo isso, é engano.
anátema, né? Maldito seja, porque isso não procede da palavra. E primeiro, você não precisa abrir, mas um pouquinho antes ali, 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, nos fala assim: fiel é a palavra, fiel, veja, né? Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palavras do apóstolo Paulo a Timóteo. Fiel à palavra digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Rafael é o principal. Dos quais cada um de nós precisa se colocar nesse contexto. De que somos os principais dos pecadores, olhar para nós mesmos primeiramente, assim como Paulo fez aqui. E essa palavra que é fiel, digna de toda aceitação, da qual ele fala aqui, e ele menciona que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Irmãos, o Evangelho, presta bem atenção nisso, o Evangelho de Jesus Cristo, não evangelhos que se levantam por aí, mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele é verdadeiro, ele é fiel. O Evangelho de Jesus Cristo não mente. O sacrifício de Jesus, e nós vamos celebrar daqui a pouco, ministrar a Santa Ceia, comungar juntos desse momento maravilhoso. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é a maior verdade da história da humanidade. Porque não é apenas uma verdade histórica, que de fato aconteceu. Mais do que o nosso Deus, o Messias, o Salvador do mundo, Jesus, ele é de fato um personagem histórico. Não há dúvidas a respeito da existência de Jesus. Mas mais do que isso, o sacrifício de Jesus, essa verdade expressa no Evangelho, ele é a maior verdade porque ele transcende o fato histórico. Ele ultrapassa isso. E ele traz redenção para mim e para você. Por isso que ele ultrapassa o fato histórico. Por meio da fé. E a palavra de Deus, ela está repleta de textos, de menções a respeito da fidelidade de Deus. E você não precisa abrir, mas eu vou de forma bem breve citar alguns deles aqui. Primeiro está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. Gosto muito desse texto. Lamentações 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Fidelidade. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24, nos diz aqui o seguinte, 1 Tessalonicenses 5, 24: fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama. Está falando de Jesus. Salmo 108, versículo 4, eu peguei apenas 3, mas a Bíblia está repleta de textos sobre esse assunto. Salmo 108, versículo 4, aliás, deixa eu abrir aqui. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Essa é a fidelidade de Deus, que faz com que nós não sejamos consumidos em meio ao nosso pecado. Essa é a fidelidade de Deus, que ele dá uma figura aqui da distância do céu, da terra para o céu, mas ela é muito maior. Hoje a gente escuta aí algumas pessoas falando: te amo, ida e sol, distância, ida e volta ao sol 5 vezes. Não sei quem já ouviu algo assim. O amor do Senhor, a fidelidade do Senhor é infinitas vezes, então, ida e volta ao sol, porque a misericórdia dele se eleva ao céu. E essa mesma fidelidade ele nos concede como dom através do seu Santo Espírito, para que frutifique em nós. E de fato a fidelidade é uma manifestação do fruto do Espírito, como nós já lemos no início. E por conta da sua própria fidelidade, o Senhor ele nos chama, ele nos incentiva, ou melhor dizendo, ele nos ordena
a nós também sermos fiéis. E há vários também exemplos e recomendações para nós praticarmos a fidelidade. Eu também não preciso abrir, mas eu vou ler aqui rapidamente. Mateus 25, versículos 21 e 23, na parábola dos talentos. Aqueles servos que se mostraram fiéis naquela parábola, o Senhor fala a mesma coisa ali, né? Ele contando aquela história. Mateus 25, versículos 21 e 23, são a mesma escrita. Disse-lhe o Senhor, dentro da parábola: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do seu Senhor. Aquele que é fiel a Deus, Deus honra. Não porque Ele nos deve algo, mas porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Porque Ele, se mostrando um Deus fiel, Ele se alegra quando nós exercemos fidelidade também. Apocalipse 2, verso 10. Apocalipse 2, verso 10. Eu vou ler aqui também uma das cartas às igrejas da Ásia Menor. Nós tivemos uma série também há pouco tempo atrás. Apocalipse 2, 10. Carta à igreja de Esmirna, ali o finalzinho. Final do versículo 10. Apocalipse 2, 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte. Se você perder a sua vida por amor de mim, você irá encontrá-la. É isso que o Senhor está dizendo. Mas você precisa ser fiel. Ser fiel. Seja imperativo, ordenança, mandamento. E ainda Salmo 119, versículo 30, nos fala o seguinte a respeito da fidelidade que Deus nos concede. Salmo 119, 30 nos fala: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Há a possibilidade, voltando, né? O Senhor tem falado conosco a respeito disso, dos dois caminhos, das duas portas, das duas possibilidades que sempre se apresentam diante de nós: obedecer ou desobedecer. Não tem mais ou menos. Aqui ele fala: escolhi o caminho da fidelidade. Ali é outra versão, né? Apego-me aos teus... É o 30, um antes. Isso, escolhi o caminho da verdade, da fidelidade. Ou a gente é fiel, ou a gente é infiel. Não dá para ser mais ou menos fiel, mais ou menos infiel. Mas não dá. Não tem em cima do muro. E nós somos então aconselhados na palavra, incentivados a exercer essa fidelidade a Deus e ao nosso próximo. E pensando, a gente falou, claro, é o objeto aqui da nossa reflexão, sobre a fidelidade propriamente dita, como atributo de Deus e como manifestação do Espírito Santo em nós, fruto do Espírito. Só que, quando se fala em fidelidade, a gente logo também pensa no oposto: infidelidade. Infidelidade. E quando se fala em infidelidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é a palavra adultério ou adulterar. A infidelidade está intimamente ligada, e de fato o significado está ali junto, né? Adulterar significa cometer adultério, no sentido da infidelidade conjugal, né? Ou então ainda, adulterar é corromper-se, falsificar, modificar, introduzir alteração. Documento adulterado, né? Documento alterado ali, falsificado. E eu peço que você preste atenção nisso, por favor. O adultério no casamento, que é o que a palavra se refere de fato, é a infidelidade. Ou seja, a falta da fidelidade, o significado da palavra, né? A falta de fidelidade por relação carnal com outro parceiro que não aquele com quem foi firmado o compromisso conjugal. É uma definição bem básica aí, né? Deixar de ser fiel ao cônjuge, traduzindo em miúdos, esmiuçando um pouco. Só que o adultério, ele também pode ser a união, tem a ver com isso, mas ele pode ser também a união de elementos contrários ou
destoantes, certo? E pensando nisso, o adultério ele não é somente no casamento, porque na Bíblia, por ordem de Deus, os profetas eles trazem palavra de juízo ao povo, usando justamente a figura do adultério conjugal, no caso, né? Para condenar a idolatria. Ele usava uma figura, tal como Jesus usando as parábolas, ele se utilizava de um pecado, como é que eu vou falar? No âmbito do nosso próximo, digamos assim, né? Algo que eles pudessem entender, para condenar a idolatria, para mostrar que o povo era espiritualmente adúltero, corrompido. Quando ele abandonava, se tornava infiel quando abandonava o Deus de Israel para servir a outros deuses, para servir a ídolos, cair na idolatria. Então a Bíblia pega muito essa figura do adultério. E uma grande expressão disso, eu peço que você abra comigo, por favor, lá no livro de Oséias, profeta Oséias. Está ali depois de Daniel. Oséias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 2 ao 9. Oséias, tem os profetas ali, né? Ezequiel, Daniel e logo em seguida Oséias. Capítulo 1, versículos 2 ao 9. E esse texto nos fala, o título na minha Bíblia aqui, desse capítulo é O Casamento de Oséias, símbolo da infidelidade de Israel. E esse texto em Oséias 1, a partir do versículo 2, fala o seguinte: Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: Vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ele já deixa clara a analogia. Verso 3: Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino na casa de Israel, por conta do pecado. Verso 4: Disse-lhe o Senhor, verso 3: Foi-se, pois... Desculpa, eu estou me repetindo aqui, é o 5 agora, perdão. Versículo 5 de Oséias capítulo 1. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. 6. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Verso 8: Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Forte, né? Pesada a palavra. Deus manda o profeta se casar com uma prostituta, uma mulher de prostituições, de adultérios, para dizer ao povo, para ver se eles entendiam de alguma forma que eles mesmos eram os adúlteros, porque estavam abandonando o Deus verdadeiro e se entregando a outros deuses. E sobre essa questão de fidelidade, eu quero ler uma breve ilustração aqui, uma pequena história chamada Ser Fiel. Justamente isso, né? Ser fiel. Então a história fala assim, que certa vez um jovem desempregado, ele pediu que o seu pastor o ajudasse em oração, né? Ele estava, como eu falei, desempregado, e ele prometeu que se Deus o abençoasse com um emprego, ele passaria a dar fielmente o dízimo. E eis que eles começam a orar, e Deus então, em dado momento, ele abre a porta e concede um emprego para aquele jovem. E o salário mensal dele era de R$300. Na história estava em dólares, eu fiz umas mudanças ali, passei para reais, para a gente entender melhor. Seu salário mensal então era de R$300, então o dízimo R$30, certo? No que ele foi fiel.
E Deus, conforme a caminhada dele na empresa, fez prosperar. E ele passou a ganhar R$400 em dado momento, mensais. O dízimo aumentou R$10. E aí ele começou a ganhar 800, 1.000, 1.500, 2.000. Foi crescendo na empresa. 4.000, 8.000. E finalmente, já como diretor da empresa, ele estava ganhando 12.000 por mês. Eu não sei se está compatível o salário ou não, mas isso não é o mérito da questão. O fato é que ele iniciou ganhando 300 e passou a ganhar 12.000. O diretor da empresa. E depois de tudo isso, ele entrou em contato com o pastor e pediu que o pastor fosse visitá-lo. E o pastor foi então à sua casa e o jovem perguntou: pastor, o senhor se lembra do dia que eu, orando junto com o senhor, eu prometi a Deus que se ele me desse um emprego eu me tornaria um dizimista fiel? Sim, eu não esqueci da sua promessa, né? Respondeu o pastor. E eu creio que também Deus não a esqueceu. E o jovem fala: só que quando eu fiz aquele voto, eu tinha que dizimar somente R$30 por mês, dentro do meu salário de 300. Mas agora o meu dízimo é de 1.200. Eu já não posso dar tanto dinheiro assim para a igreja. E o pastor fitou o rapaz e falou para ele assim: parece-me que o irmão não está querendo livrar-se totalmente da promessa que fez a Deus. A sua dificuldade de dizimar é proveniente da sua prosperidade, da sua subida na empresa. Mas há algo que pode ser feito agora mesmo. Nós podemos nos ajoelhar aqui agora e pedir que Deus reduza a sua renda para que o seu dízimo volte a ser R$30 por mês. Um bom negócio, né? É, né? Qual que é o preço da fidelidade a Deus? Qual que é o preço da fidelidade a Deus? E pegando essa história, essa ilustração, dizimar ao Senhor não se refere ao valor líquido, né? Ele dava 30, ele tinha que dar daí 1.200, conforme o dízimo dele. Mas não é o valor depositado aqui, mas é o princípio da obediência. É o mesmo princípio que ocasionou o problema de Adão, lá no começo. O princípio da obediência, no qual ele praticou a desobediência, foi infiel. A fidelidade, ela não pode estar condicionada a circunstâncias, que no caso desse jovem, era o valor do dízimo, o valor líquido. Ele queria dar o dízimo, queria ser fiel, mas ele não queria dispor do valor. Não pode, a fidelidade a Deus, ou esse fruto do Espírito, esse dom que Ele dá, não pode estar condicionado às circunstâncias, irmãos. Eu não posso deixar de ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas quando eu ganho um aumento de salário, igual esse rapaz aqui. É o princípio. Eu não posso deixar de ser fiel a Deus se a área financeira não vai bem. Eu não posso deixar de ser fiel ao meu cônjuge quando eu fico bravo com ele ou quando a gente tem uma DR. Quando a gente tem uma discussão, uma briga feia, pode ser, não tem, independente da gravidade ou não. Briguei com meu cônjuge, não, agora a gente está meio bicudo um com o outro, não vou mais ser fiel. Pelo amor de Deus, nós não podemos fazer isso. Eu e você não podemos pensar dessa maneira. Nós não podemos deixar de ser fiéis no que nós acreditamos. Eu não posso deixar de ser fiel no que eu acredito. Se eu estou passando por alguma dificuldade, eu vislumbro ali uma chance de uma vantagem ilícita. Eu não posso fazer isso. Eu não posso deixar de ser fiel a quem quer que seja por uma motivação egoísta. E a motivação egoísta reflete em obras da carne. Logo ali antes dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, né? Obras da carne. E eu já estou concluindo para nós passarmos ao momento da mesa do Senhor. Mas, irmãos, isso tem tudo a ver com a mesa, porque Jesus, ele tinha uma cruz pela frente. Ele tinha uma cruz. Quer uma circunstância pior que essa?
Mas mesmo assim ele se manteve fiel à vontade do Pai. Ele se manteve fiel a nós por amor. E se nós somos verdadeiros cristãos, eu e você, nós não podemos ser infiéis, mas nós precisamos exercer a fidelidade como um resultado, como fruto do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós precisamos exercer a fidelidade, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Nós precisamos. Assim como a paciência, como o amor, como todos os outros. Só que aí que está a nossa esperança. E é por isso que nós vamos nos servir da mesa agora. Porque mesmo que nós formos infiéis, Ele permanece sendo fiel. E nós glorificamos ao Senhor por isso. Eu quero te convidar a orar nesse momento mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque a tua fidelidade, ela não está condicionada a nós. Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos pequenos. Mas o Senhor é fiel porque a tua palavra nos revela isso. Que o Senhor não pode negar-se a si mesmo. O Senhor não pode voltar atrás. O Senhor não pode ser fiel hoje e não ser fiel amanhã. Não é dessa forma que nós cremos, mas nós cremos que o Senhor é um Deus plenamente fiel. Mesmo nós sendo infiéis, nós praticando a infidelidade com o Senhor, e isso sendo refletido com o nosso próximo muitas vezes, o Senhor permanece sendo fiel. E uma prova disso, um testemunho disso é o que nós vamos fazer aqui em seguida, é nos servir do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que se manteve fiel até o fim, não recuou, não olhou para as circunstâncias, ou talvez tenha até olhado porque ele pediu que fosse afastado dele aquele cálice, mas ele não optou por seguir a própria vontade, mas ele optou por seguir a tua vontade, por amor. E nós queremos responder a esse amor, responder a essa fidelidade do Senhor por nós. Nos ajuda, Pai. Nós te glorificamos, nós precisamos do Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor está aqui conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.